Zacarias, capítulo 7. E aconteceu, no 4º ano do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou a Sarezer e a Regimeleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem a favor do Senhor, e para dizer aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuaste, planteaste no 5º ano, no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo e comeste e bebeste? Não foram essas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades ao redor dela e ao sul da campina que eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o itinente, cada um em seu coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram o ombro rebelde, e ensurdeceram-se os seus ouvidos para que não ouvisse. Sim, fizeram os seus corações como pedras de diamante, para que não ouvisse a lei, nem a palavra do Senhor dos Exércitos. Nem a palavra do Senhor dos Exércitos, enviada pelo seu Espírito, intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que assim como ele clamou, e ele não ouviram também, eles não clamaram. E não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei como um vendaval por entre todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás dele, de sorte que ninguém ia ou vinha por ela, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião, com grande zelo, com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, que será chamada a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos dos restantes deste povo, naquele dia, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforça-se as vossas mãos, e vós que neste dia ouviste essa palavra da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhe davam ganho os animais, nem havia paz para que entrava, nem para quem saía, por causa dos inimigos, porque eu iniciei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará sua novidade, os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto.
E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei reis, uma bênção, não temais, esforça-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar neste dia, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deve fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz das vossas partes. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, o jejum do quinto, o jejum do sétimo, o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividade. Solenes, amai-vos a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão os povos, os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar a favor do Senhor, e buscai o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão assim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Profecia da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco e o seu repouso, porque o Senhor do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, que confina com ela Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó de ouro fino, como lá nas ruas. Eis que o Senhor despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá também a Gaza, terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua presença será confundida ao rei de Gaza. Perecerá o Asquelon e não será habitada. Um bastardo habitará em Asdode, exterminarei a soberba dos filisteus. Da sua boca tirei o sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações, e ele também ficará como remanescente para o nosso Deus. Será como um príncipe de Judá, e Herom com os jebuseus. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Israel, exulta, ó filha de Israel, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. De Efraim destruirei os carros de Jerusalém, os vossos cavalos, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até a extremidade da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que havia água. Voltai fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Porque entesei Judá para mim como um arco, e fiz Efraim suas flechas. Despertarei seus filhos, ó Sião, contra teus filhos, ó Grécia, e porteei, ó Sião, como espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os
redemoinhos do sul. O Senhor dos Exércitos os amparará e eles devorarão depois que os tiverem sujeitado. As pedras da funda também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, encherão-se com bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia salvará como ao rebanho o seu povo, porque como pedras de uma coroa, ele resplandecerão a sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as suas virgens.